Então, vamos começar esta Productivity Class número 11. Hoje vamos falar de perfeccionismo. Queria dar as boas-vindas a quem está aqui ao vivo comigo e quem vai ver a gravação depois. Portanto, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos falar de um tema que é muito comum às mulheres, incluindo a mim. É um tema que me é muito caro. Eu já tenho partilhado aqui com vocês que eu encaro um bocadinho como uma perfeccionista em recuperação, digamos assim, porque o perfeccionismo estava muito presente na minha vida e, curiosamente, eu fui obrigada a enfrentar isso exatamente quando fiz a minha transição de carreira. E isto aconteceu já bastante tarde, digamos, na minha carreira corporativa. Quando eu estava a fazer a transição de carreira, fiz muitos testes, aqueles testes que nós fazemos habitualmente, e posso dizer que sou uma perfeccionista diagnosticada, porque foi uma das coisas que, que eu tive que enfrentar nesse trabalho. Foi a Constança é uma perfeccionista. E se quer fazer esta transição de carreira para concretizar este outro projeto, tem que trabalhar isso. E a partir desse momento foi como que ali uma campainha de alarme. E eu, de facto, ganhei essa consciência e comecei a trabalhar para ultrapassar o meu perfeccionismo, e a verdade é que consegui. Hoje eu consigo lidar com a minha tendência natural, que é o perfeccionismo, de uma maneira muito eficaz, porque sei reconhecer quando é que ele está a aparecer e sei como o evitar e ultrapassá-lo. Portanto, vamos falar aqui hoje sobre algumas estratégias para vocês também fazerem isso, e vamos descobrir se de facto vocês são perfeccionistas ou se apenas andam a procrastinar. E muitas das mulheres que chegam até às minhas consultorias e mentorias, na verdade, não são perfeccionistas, mas procrastinam. Então, há um teste muito simples que vocês podem fazer e que eu vou incluir aqui nesta aula para poderem descobrir se são perfeccionistas ou são procrastinadoras. Então, vamos a isso. Então, uma coisa que eu já vos disse e que a maioria das mulheres pensam é que são perfeccionistas, não é? Mas veem isso normalmente como uma qualidade. Eu quero excelência, eu quero que o trabalho seja excelente, então isso é uma qualidade a meu favor. Eu presto atenção aos detalhes, eu quero entregar algo com excelência, portanto, isso é uma qualidade, porque aparentemente é de facto uma qualidade. Nós queremos fazer um trabalho bem feito, não é? E muitas vezes também o que acontece é que acreditam que não têm as qualificações e o conhecimento necessário para fazer algo. Não precisa pensar, quem é que eu sou para fazer isto? Isto acontece muito e tem um nome, é o síndrome do impostor. E está muito, muito relacionado com o perfeccionismo. Mas há outra coisa que está muito relacionada também com o perfeccionismo, que é a crença de que eu sou perfeccionista, mas na verdade o que sou é procrastinadora. Então, hoje vamos ver aqui qual é a diferença entre uma perfeccionista e uma procrastinadora, e vamos ver em mais detalhe estes três aspectos que aparecem muitas vezes ligados ao perfeccionismo. O ver essa característica como uma qualidade, o acreditar que, por vezes, não tem as qualificações, conhecimento suficiente para avançar com um projeto novo, para se candidatar a um novo emprego, para avançar com o seu negócio em relação a determinados projetos. Nós temos aqui mulheres que vêm da área corporativa, temos aqui também muitas empreendedoras, muitas mulheres que têm um negócio próprio, e isto são, digamos, são sintomas, vou-lhe chamar assim, que são comuns às duas. E, na verdade, muitas delas pensam que até são perfeccionistas, mas, na verdade, não são. Acabam por ser procrastinadoras. Então, qual é o problema? Eu já disse aqui, o perfeccionismo não é uma qualidade. É óbvio que nós queremos fazer um trabalho bem feito, mas quando levamos o perfeccionismo ao excesso, ele acaba por ser uma prisão. Isso, por exemplo, era o que estava a acontecer comigo. Estava-me a impedir de progredir, estava-me a impedir de certo modo, também sair da minha zona de conforto. Isto quando eu trabalhava ainda na área corporativa.
Eu perdi imenso tempo a fazer um e-mail, revia ali tudo muito bem, uma apresentação, um projeto, ia muito ao detalhe, e acabava por não ter noção de que isso me estava a impedir de progredir. E aquela chamada de alarme, quando eu comecei a trabalhar com esta coach de carreira, ainda antes de deixar o meu trabalho na área corporativa, é que me fez mudar aqui esta mentalidade, e eu percebi que o perfeccionismo de facto não era uma qualidade, ele de facto estava-me a prender, estava-me a impedir de avançar, porque buscar a excelência, ter altos padrões é ótimo e todos nós devemos ter essa preocupação, mas o problema surge quando nós nos esforçamos demais para alcançar a perfeição, quando a perfeição é o objetivo. Porquê? Porque aí tende a gastar demasiado tempo em detalhes, repetidamente, isto acontece uma e outra vez, porque o medo de cometer erros acaba por começar a gerar ansiedade. E com isto eu não vos estou a dizer, obviamente, para não verificarem o trabalho ou para não desejarem entregar algo que de facto é excelente e para deixarem de lado os padrões de qualidade. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é para nós ganharmos consciência de quando é que estamos a fazer isso em demasia, ok? Porque, lá está, o medo de cometer erros começa a gerar alguma ansiedade. Eu tive uma cliente que trabalhava numa área em que tinha que entregar projetos. E o que ela me disse é que muitas vezes ela revia a apresentação que ia dar para entregar uma proposta para um projeto imensas vezes e acaba por fazer o quê? Acabava por perder demasiado tempo porque ela nunca achava que estava bom. Ia sempre rever para melhorar. Porquê? Porque o receio de não entregar, lá está, um trabalho ou uma proposta em que estava tudo perfeito, era demasiado. Então, isso provocava-lhe, de certa maneira, uma ansiedade e ela, antes de enviar um orçamento para um projeto, estava ali horas e horas e horas e dias e dias e dias a rever o projeto porque tinha medo de que não estivesse simplesmente perfeito. Então, aquilo que normalmente move as perfeccionistas é o alcançar a perfeição, o querer que saia perfeito. O lado negativo, por outro lado, é que a maioria das pessoas que acredita que é perfeccionista é, na verdade, procrastinadora. Perfeccionistas há muito poucos. Daqui a bocadinho já vamos ver como é que vocês podem descobrir se de facto estão a ser perfeccionistas ou, por outro lado, talvez haja aí um pouco de procrastinação ou muita procrastinação a acontecer. Está a fazer sentido para quem está aqui a ver ao vivo? Karina diz que sim. Ok. Então vamos ver as diferenças entre perfeccionistas e procrastinadoras. Então, há aqui uma diferença essencial, é que uma perfeccionista pura e alguém que procrastina, há aqui motivações subjacentes, não é? E a diferença reside exatamente nessas motivações subjacentes. Eu já abri aqui um bocadinho a porta a que a perfeccionista procura, acima de tudo, a perfeição, aquele ideal de perfeição, que muitas vezes, obviamente, vem também da crença que nós, como mulheres, isto é uma característica que é muito comum às mulheres, acreditamos que temos que ser perfeitas. Temos que dar conta de tudo, temos que fazer tudo bem, temos que parecer sempre bonitas, bem arranjadas, etc., porque fomos, digamos, educadas a pensar que assim é que era, que assim é que eu era uma boa menina, não é? E isso depois transita para a nossa idade adulta, aquela necessidade de fazermos tudo bem, de fazermos tudo perfeito, até muitas vezes para termos a admiração do outro, para recebermos um elogio, e isso depois começa digamos, estender-se à nossa personalidade, porque depois já não ficamos contentes se algo não for perfeito. Então, a diferença entre perfeccionismo, entre um perfeccionista puro e alguém que procrastina está nas motivações subjacentes
e no comportamento em relação às tarefas. Portanto, temos aqui já dois fatores que nos vão indicar se é uma perfeccionista, se é uma procrastinadora. Mas ainda há o outro lado da moeda, não é? Que é o síndrome de impostor. E o síndrome de impostor o que é? Muitas pessoas ouvem falar nesta característica ou nesta síndrome e não sabem bem o que é. E no fundo, todos nós temos um bocadinho de síndrome de impostor quando damos por nós a dizer, mas quem sou eu para fazer isto? Isto muitas vezes acontece na carreira, no nosso negócio, principalmente quando nós queremos avançar para fora da nossa zona de conforto, queremos fazer algo novo, queremos iniciar um novo projeto, queremos enviar uma proposta para fazer alguma coisa nova e aquela vozinha dentro da cabeça que diz, mas afinal quem sou eu? Se calhar eu não tenho as qualificações necessárias, se calhar eu também não tenho o conhecimento necessário. Pode até ser que sinta dentro de si que não tem, que não merece o sucesso, que aquilo se calhar não é para si. Aquela vida que vê outras pessoas terem, aquele sucesso que aparentemente muitas pessoas têm, pode não ser para si. Ou pode não sentir-se merecedora desse sucesso. Então, tudo isto pode ser uma realidade para muitas de vocês, que me estão aqui a ouvir, mesmo quando estamos efetivamente a fazer progressos. Porque uma tendência muito natural do ser humano é pensarmos não naquilo que já conseguimos, não naquilo que já atingimos, não no progresso que já fizemos, mas no que falta. Não é? E muitas das vezes como é que isso se traduz? Isto é muito comum entre as empreendedoras, as mulheres que querem ter um negócio próprio, que já têm um negócio próprio, em determinadas áreas, vocês talvez se identifiquem com isto, que é fazer sempre mais um curso, fazer sempre mais uma certificação, adquirir mais conhecimento. Porquê? Porque pensam que não têm o suficiente para começar, para continuar às vezes, não é? E isso muitas vezes impede-as de efetivamente tomar ação e dar o primeiro passo. Então, o que acontece é que continuam a acumular cursos, certificações, porque sentem sempre que ainda não estão preparados, que ainda falta mais qualquer coisinha. E o que está por trás disso muitas vezes é, mas quem sou eu para fazer isto, não é? Enquanto eu não fizer esta certificação, ou enquanto eu não juntar aqui esta formação ao meu currículo, se calhar eu não vou ser capaz de ajudar as pessoas. Percebem o que eu quero dizer? Isto é muito comum entre as empreendedoras, mas também pode acontecer noutras situações, mesmo numa carreira corporativa. Então, aquilo que eu vos quero chamar a atenção é para que, quando esta vozinha começa a aparecer na vossa cabeça, encarem isso como isto mostra que está a sair da sua zona de conforto, por um lado, e por outro lado, mostra que precisa de adotar uma mentalidade de crescimento, não é? Porquê? Nós podemos sempre aprender mais e devemos sempre estudar, aprender mais e melhorar. Mas há um momento em que precisa de parar de comprar cursos, fazer certificações e avançar com aquilo que tem. Porquê? Porque senão nunca vai sair do mesmo lugar, não é? E ficar ali como que paralisada. Porquê? Porque está sempre à espera das circunstâncias ideais, do momento perfeito para avançar, para dar o primeiro passo com alguma coisa. E isto é muito, muito comum entre as mulheres, este síndrome de impostor, e muitas vezes acaba por ser paralisante. Porquê? A vida estagna, o negócio estagna, e a pessoa não tem a coragem de dar, muitas vezes, o primeiro passo, que é só isso que é preciso, para fazer ali uma mudança. E isso passa por trabalhar a mentalidade e passa por, obviamente, começar a entrar em ação. Faz sentido? Karina diz que sim. Ótimo. Então, vamos ver agora as diferenças entre o perfeccionismo puro e a procrastinação. E há aqui vários fatores que são determinantes, ainda não é o teste, já lá vamos chegar, mas
há aqui algumas, digamos, algumas características que já vos podem indicar se de facto vocês são perfeccionistas puras, ou se estão simplesmente a procrastinar. E aqui eu falo da procrastinação de uma forma bastante leve, digamos, porque todas procrastinamos. Em relação a uma tarefa ou outra, todas procrastinamos. Aquilo que temos que ter atenção é quando essa procrastinação nos está, digamos, a paralisar, a impedir de avançar com a nossa vida, com a nossa carreira, com o nosso negócio. Okay? Então, o que é que um perfeccionista puro, como é que isso se traduz na vida? Primeiro, tem padrões muito, muito altos e busca excelência em tudo o que faz. Lembram-se que há pouco eu mencionei a motivação, então a motivação do perfeccionista é chegar à perfeição, aquilo que ela pensa que é a perfeição. E tende a gastar, lá está, muito tempo em detalhes, revê dias seguidos, semanas seguintes, e vai ajustando o trabalho repetidamente. Porquê? O resultado tem que ser impecável, não pode haver uma vírgula fora do sítio, não pode haver uma falha de informação, não pode, tem que estar tudo ali formatadinho. Portanto, há aqui várias características que são muito presentes no perfeccionismo puro. E há aqui outro fator que é o medo, o receio de alguém ver que ela cometeu um erro. Isto era uma coisa que me assustava imenso, era cometer erros. Eu cometia um erro e ficava doente. Aquilo afetava-me de uma maneira que eu ficava dias e dias a pensar naquilo. Agora já não é assim. Eu agora tenho uma vírgula fora de sítio. Não há problema nenhum. Porque isso não vai comprometer a qualidade. Percebem o que eu quero dizer? Este medo de cometer erros ou até de não corresponder às expectativas de alguém ou às nossas próprias expectativas, porque uma perfeccionista tem padrões muito altos para os outros, mas tem padrões altos também para si própria. Então, quando as expectativas em relação àquilo que ela espera dos outros, em relação ao seu trabalho, por exemplo, não são, não são, como é que se diz? Atingidas, estava a falar aqui, a faltar aqui a palavra, não são atingidas, isso pode gerar ansiedade, não é? Mas isso não pode impedir o trabalho, não é? O perfeccionista, aquilo que acontece é que esforça-se demasiado para alcançar a perfeição. E hoje em dia eu sei, e é uma das coisas que vos quero transmitir nesta aula, é que a perfeição não existe. Portanto, quando nós tentamos alcançar a perfeição, há que parar um bocadinho, recuar e pensar, isto está excelente, porque é que eu estou a procurar fazer ainda melhor, se isto já está bom o suficiente. Outro dia eu estava com uma das minhas clientes em mentoria, isto era uma das coisas que lhe estava a causar uma grande entropia no seu método de trabalho, na maneira como ela gera também a sua equipa. Porquê? Porque tudo tem que estar perfeito. Então, o que ela estava a fazer era a intervir como líder quando não estava perfeito e ela própria fazer. E isto é algo que nós temos que, a determinada altura, deixar ir, não é? Porque se já está bom o suficiente, não há necessidade de ser perfeito. Ok? Faz sentido? A procrastinação, por outro lado, o que é que acontece quando há aqui uma tendência para procrastinar? Há um adiamento repetido, um adiamento para amanhã, para a semana, para o mês que vem, para o ano que vem, de iniciar ou até de concluir ou uma tarefa ou tomar uma decisão, e isto acontece frequentemente devido ao medo do fracasso. Mas também pode acontecer porque a pessoa está insegura ou a sensação de estar sobrecarregada com tanta coisa, com tantos prazos, com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, que vai adiando, e depois, muitas das vezes, o que acontece é que estas mulheres chegam até mim e dizem assim, Constança, eu até trabalho melhor sob pressão, portanto, eu sou fantástica sob pressão. E isso acontece porquê? Porque estão a procrastinar.
Ou seja, vão adiando, 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 seja porque estão muito sobrecarregadas, seja porque há um receio, seja porque há um mau planeamento, uma má organização, e começam a acreditar que trabalham melhor sob pressão. Porquê? Porque são movidas à adrenalina do prazo que está perto, à adrenalina de, eu tenho que entregar isto para a semana. Porquê? Eu se calhar já tive 2 semanas ou um mês para trabalhar neste projeto, mas eu vou adiando, 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 ou porque há outras coisas que se começam a parecer mais urgentes, não é? Porque depois uma procrastinadora entra num ciclo infinito de urgências, não é? Como se adia, tudo se vai tornando urgente, tudo se vai tornando ali muito perto do prazo. E depois há esta crença de que de facto trabalham melhor sob pressão, quando isso não é verdade. Apenas são movidas à adrenalina porque entraram ali num ciclo de procrastinação e muitas vezes não têm um planeamento, um método de planeamento, um método de organização para ultrapassar essa questão, porque isso lhes iria permitir de facto fazer as coisas com mais tranquilidade. Então continuam a viver ali naquela ilusão de que trabalham melhor sob pressão. Outro dos sintomas da procrastinação é que pode dar por si evitar tarefas, às vezes até decisões, ou que são difíceis ou que são mais desafiantes, porque a perspectiva de começar parece ou assustadora, ou aborrecida, ou pode pensar que se calhar não tem a capacidade, as qualificações, as qualidades, as habilidades necessárias para fazer aquela tarefa ou para simplesmente tomar aquela decisão, ter aquela conversa mais difícil. Portanto, tudo aquilo que mexe com as nossas emoções, e procrastinação é muito sobre emoções, porque a procrastinadora começa a evitar ali tomar ação. Porquê? Porque tomar ação faz sentir uma emoção que muitas vezes é negativa, medo, receio, a sensação de não estar preparada, etc. Não é? E a procrastinação surge exatamente para evitar uma emoção negativa, que associa à tarefa, associa à decisão, associa ao projeto, aquilo que for. E muitas vezes essa emoção negativa é simplesmente a ansiedade, o medo de não ser boa o suficiente, ou então uma certa aversão ou ao esforço ou à tarefa que parece assim às vezes um bocadinho aborrecida e entediante. Então, estas são as diferenças essenciais entre perfeccionismo e procrastinação. E como é que vocês podem saber se são perfeccionistas ou se estão a procrastinar? Há aqui um teste muito, muito fácil e que eu vos vou deixar aqui. E há uma coisa que eu queria dizer antes, que é, embora o perfeccionismo possa levar à procrastinação, quando adia uma tarefa porque teme que não será capaz de executá-la, lá está, da forma perfeita, nem todos os procrastinadores são perfeccionistas e nem todas as perfeccionistas procrastinam. Então, embora haja aqui uma tendência natural de que o perfeccionismo possa levar a uma procrastinação, nem todos os procrastinadores são perfeccionistas, nem todos os perfeccionistas procrastinam. Então, vamos agora ao teste. Os perfeccionistas, aquilo que acontece é que não têm problema em começar, muitas vezes. Começam sem problema nenhum e continuam, desenvolvem um projeto, uma apresentação, aquilo que for. Mas não sabem quando parar. Ou seja, há uma dificuldade em parar quando já está suficientemente bom, quando já está excelente. Porquê? Porque a motivação subjacente, a motivação que está por trás, é que seja perfeito, que saia perfeito. Por sua vez, as procrastinadoras sentem dificuldade em começar determinadas tarefas. Andam ali a empurrar com a barriga, como se costuma dizer, para preparar uma proposta, para avançar com um projeto, para pôr às vezes o seu projeto no mundo. Isto é muito comum entre as empreendedoras, entre quem tem um negócio, lançar um novo serviço, lançar outro produto, ou às vezes até começar com o seu negócio, porque sentem esta dificuldade, ficam ali paralisadas e nem sequer chegam a começar determinadas tarefas. Então, nem dão ali aquele primeiro passinho,
que muitas vezes dê tudo o que é necessário para depois desbloquear e conseguir concretizar um objetivo, um sonho, um projeto, aquilo que for. Ok? Então, deixo-vos aqui este teste muito simples, para vocês determinarem se estão a ser perfeccionistas, se são perfeccionistas, se há aí muita procrastinação a evitar, há aí muita procrastinação como forma de evitar sair da zona de conforto. Sair daquilo que é confortável. Muitas vezes aquilo que acontece é que as emoções negativas são a zona de conforto. Se eu não avançar, se eu ficar aqui, eu vou me sentir melhor. Então, eu procrastino para evitar enfrentar esta tarefa, enfrentar esta decisão e, de facto, dar ali, às vezes, até um salto de fé. Faz sentido, Karina? Está aqui ao vivo comigo. Então, quer se identifique mais com um ou com o outro, a boa notícia é sempre que nós podemos mudar o comportamento, podemos quebrar padrões. Há uma coisa muito, muito boa que nós temos como seres humanos, que é a capacidade de mudar, de nos adaptarmos e de substituirmos comportamentos, por vezes, menos positivos, menos bons, por outros mais positivos. E eu chamo muito a isso quebrar o padrão. Mas para quebrarmos o padrão é preciso nós termos consciência do que é que está a acontecer. Para quê? Recuarmos um pouco e pensarmos, ok, o que é que está aqui a acontecer? Para depois nós termos a capacidade e termos um plano de ação para substituir hábitos mais negativos, comportamentos que nos estão a paralisar, como por exemplo a procrastinação, quebrar o padrão e dar o primeiro passo e avançar. Então, se for uma perfeccionista pura, uma das estratégias que pode utilizar é decidir, antes de iniciar qualquer que seja a tarefa, quanto tempo é que vai dedicar a isso. Okay? Eu aqui vou dar um exemplo muito, muito simples, mas isto adequa-se a qualquer coisa, que é pôr ali uma baliza de tempo. Se eu tenho que fazer uma pesquisa na internet, na biblioteca, para um trabalho ou para um projeto, eu vou limitar isso a 1 hora, 2 horas por semana, por exemplo, ou vou manter ali uma baliza de tempo para entregar uma apresentação, entregar um projeto. E aquilo que vai acontecer quando nós planeamos desta maneira é que vamos trabalhar com o prazo em mente, não é? O prazo está aqui, nós sabemos que este prazo existe e vamos começar a planear e organizar todas as nossas tarefas para, se possível, até entregarmos antes do prazo, ok? E isso faz com que a ansiedade seja reduzida, haja ali mais tranquilidade e também, no fundo, haja mais qualidade, principalmente no caso aqui das perfeccionistas, entregar um trabalho com qualidade que é excelente, mas saber quando parar, que é aqui o fator decisivo e aquilo que distingue uma procrastinadora de uma perfeccionista, ok? Portanto, isto aplica-se a qualquer situação que, se reconhecer como perfeccionista e não sabe quando parar, atribua a si própria um limite de tempo. Então, a situação mais comum é que, como eu disse há pouco, muitas mulheres acabam por sentir receio de falhar, aquele medo que às vezes até é medo muito forte, não é? Acreditam que não têm as qualidades ou as capacidades necessárias para fazer alguma coisa e sentem, não, eu ainda não estou pronta, vou fazer mais este curso, vou tirar mais esta certificação, e aí o que é que estão a fazer? Estão simplesmente a adiar algo, no fundo estão a procrastinar. E até talvez que não merecem esse sucesso, não é? Então começam ali a empurrar com a barriga determinadas coisas e vão empurrando, 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 até que às vezes têm que depois tomar uma decisão. E essa decisão às vezes nem é a melhor em consideração com os seus valores, com o seu propósito, com aquilo que os movia em primeiro lugar. E há aqui um fator que é muito importante para nós afastarmos este receio, este medo de falhar, ou e acreditar que se calhar não tem as qualidades ou que não tem as capacidades. É a clareza. E enquanto não ganhar clareza acerca do que efetivamente está a acontecer,
aquela tomada de consciência em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque é que aquilo que faz ou quer fazer é importante para si. Como é que isso está ligado aos seus desejos, ao seu propósito maior, ao seu propósito de vida, ao seu propósito de carreira, aquilo que for. Enquanto não ganhar clareza acerca disto, nada vai funcionar. Não é? Porque se não há clareza em primeiro lugar, não pode haver o resto. Muitas pessoas saltam este passo porque acham que eu já sei exatamente o que é que quero, mas depois há algo que as impede de avançar. Então, há aqui 3 pilares que são essenciais de trabalhar. O primeiro é sempre a clareza, e são os 3 pilares que eu trabalho nas minhas mentorias e nas minhas consultorias, e que obviamente incluo sempre em todos os meus serviços ou produtos digitais. São estes 3 pilares: a clareza, a organização e o planeamento. Porquê? Um não pode existir sem o outro. Se eu não tenho clareza acerca do que é importante para mim, em termos de objetivos, em termos de valores, eu nunca vou conseguir organizar-me, nem fazer um planeamento que seja eficaz para concretizar alguma coisa, para concretizar um objetivo, para concretizar um sonho, para avançar com um projeto. Não é? E muitas das vezes é aquilo que vai fazer, que vai dar o clique para continuar e para fazer o resto, é simplesmente algo tão simples quanto a clareza. Ok? Portanto, aqui a procrastinação também está muito, às vezes está muito ligada a esta falta de clareza. Então, nada, mas mesmo nada, substitui a clareza inabalável. Porquê? Assim que obtém clareza, sabe imediatamente. Primeiro, porque é que cada tarefa é importante, porque é que cada decisão que toma vai ou não contribuir para avançar em relação ao projeto ou concretizar um objetivo, e porque é importante que entre em ação e dê o primeiro passo. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu lancei agora no fim de setembro o desafio Procrastinação Zero, e as alunas estão a fazer o desafio, é um desafio de 28 dias, e uma das alunas comentou comigo que um dos exercícios que fez logo no início do desafio foi determinante para ela perceber e obter o quê? Clareza. Porque ela percebeu aquilo que estava a acontecer, não é? E aqui trata-se de uma coisa tão simples como perceber porque é importante algo para si e porque é importante que entre a ação e dê o primeiro passo. Porque muitas vezes eu falo muito, eu digo isto muito, que o primeiro passo não nos leva para onde nós queremos ir, mas tira-nos do lugar em que estamos, não é? Porque é como se nós estamos a caminhar no nevoeiro e, à medida que vamos caminhando, vemos sempre um bocadinho mais à frente do que quando estávamos um passo mais atrás, não é? Então, quando nós damos o passo, nós vemos melhor e obtemos mais clareza, fica mais nítido o que é que precisamos para poder continuar. Faz sentido? Muito bem. Então, há aqui digamos, uma citação motivacional que eu vi por estes dias e que quis trazer aqui porque achei que se adequava perfeitamente ao tema da aula, e que é sobre as dúvidas acabarem por matar mais sonhos, não é? Por eliminar os nossos sonhos, por fazer com que eles não aconteçam, do que o receio de falhar, não é? Porque quando nós temos aquela dúvida, mas avançamos, nós percebemos o que é que precisamos de otimizar, nós percebemos o que é que precisamos de aprender para continuar. Mas se nós nunca avançarmos pelo receio de falhar, então as coisas morrem à partida, não é? Estamos a matar os nossos sonhos à partida, porquê? Porque temos medo de falhar. Isto acontece tanto às perfeccionistas quanto às procrastinadoras, não é? Porque as perfeccionistas, já vimos que o motivo subjacente é a perfeição. Para as procrastinadoras, aquilo que as está a impedir de avançar é muitas vezes o não ter, ou não ter clareza, ou não ter confiança nas próprias capacidades e não perceber como é que podem dar o primeiro passo às vezes para concretizar qualquer coisa.
Então, o desafio desta semana, a Karina, que está aqui pela primeira vez, eu, todas as semanas, todas as aulas, vocês levam um desafio para casa para poderem, de certa maneira, colocar em prática uma das estratégias que eu menciono na aula. Então, o desafio da semana para todas vai ser este: tirar um momento para escrever pelo menos uma coisa que pode estar a perder por deixar que a procrastinação tome conta do seu tempo e que, no fundo, que a inércia, o não tomar ação ou assumir uma decisão, a esteja a impedir de alcançar. Okay? E isto também é verdade para quem se identificou como uma perfeccionista pura. Okay? Já vimos que os perfeccionistas também podem, eventualmente, procrastinar. Então, isto vai ser aplicável para todas as situações. Então, fica aqui o desafio desta semana. Eu convido-os sempre a partilhar depois no grupo como é que correu esta reflexão, o que é que concluíram, se tiveram aqui algum insight que seja importante também partilhar, para nos inspirarmos umas às outras, porque eu também aprendo convosco, obviamente, e é importante que saiam sempre daqui com algo para tomarem ação durante as próximas 2 semanas. Então, é por isto mesmo que no meu desafio Procrastinação Zero, eu já falei dele há pouco aqui, e aquilo que acontece é que é muito direcionado para ensinar às minhas alunas como obter clareza, por um lado, vencer a procrastinação. Porquê? Porque muitas das vezes é a procrastinação que a está a impedir de avançar com a sua vida. Porque ter clareza, já vimos, significa que sabe exatamente o que precisa de fazer para cumprir aquilo que se propõe, não é? Que é muitas das vezes o grande problema das procrastinadoras, é simplesmente eu quis fazer isto, eu queria fazer isto, eu propus-me fazer isto, eu assumi este compromisso, mas depois não cumprem, fica tudo ali no ar e não tomam ação, não é? Então, aquilo que nós queremos é que vocês comecem a tomar ação em direção aos vossos sonhos e aos vossos objetivos. Eu já tenho falado aqui várias vezes no desafio Procrastinação Zero, porque foi uma coisa que eu lancei há pouco tempo e as inscrições estão sempre abertas. Há aqui 2 formas de acompanhamento, uma com acompanhamento individual, e está a correr muito, muito bem, porque as pessoas estão a conseguir destravar, estão a conseguir avançar com coisas que até aí estavam um bocadinho ali, que estavam a empurrar com a barriga, para usar a expressão que eu já utilizei há bocadinho. Portanto, é um apoio muito individualizado, com feedback direto ao longo do desafio, tem tudo o que está incluído no desafio, e que eu já vou dizer a seguir, e tem também feedback individual durante 4 semanas, e 4 áudios, aqui eu chamei Power Boost, para dar ali uma motivação, mas também recomendações muito personalizadas. Neste momento eu tenho apenas uma vaga, desde que eu preparei a apresentação, tenho apenas uma vaga para começar já, e tenho também a lista de espera para iniciar a 1 de novembro. O desafio em grupo, o que é que inclui? Para quem quer superar a procrastinação, prefere implementar de forma mais autónoma, ao seu ritmo. Portanto, tudo isto está incluído, obviamente, também na versão acompanhada. São 28 dias, em cada dia uma tarefa no e-mail para executar em apenas 15 minutos, com exercícios práticos, material de suporte a cada tarefa, para imprimir, para fazer as suas anotações e reflexões, mas também templates para organizar, priorizar, planear as suas semanas, tudo isto. E, em ambos os casos, têm acesso à comunidade do desafio durante 3 meses para estar acompanhada, focada e motivada. Portanto, deixo-vos aqui também esta sugestão, caso tenham identificado que são mais procrastinadoras até do que perfeccionistas, ao contrário do que se calhar pensavam no início desta aula, e podem fazer a sua inscrição. Eu depois deixo o link no grupo, a maior parte das pessoas que está no grupo já sabe, e muitas das mulheres também que estão no grupo das nossas aulas já se inscreveram, quando eu lancei no final de setembro,
e de facto estão aqui a concretizar muitas coisas e a ver grandes mudanças, estão finalmente a avançar com coisas que estavam ali um bocado paradas e estagnadas. Então, já vos dei o desafio, deixo-vos a sugestão também do desafio Procrastinação Zero. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem sempre entrar em contacto comigo e finalizo perguntando se há alguma dúvida, se tem alguma questão. Para a Karina, que está aqui da primeira vez, que insights é que teve durante esta aula, se quiser partilhar comigo, podemos tratar também por tu, Karina, não há problema nenhum, ok? Eu não queria te interromper durante a apresentação, por isso é que depois não liguei o microfone. Olha, muito interessante, gostei imenso. Concluo que sou procrastinadora, mas isso eu já sabia um bocadinho, não era? Todas Então nós sempre temos soube. um. Exato. E foi curioso que quando a Constança falou dos trabalhos da pressão, não era? Que trabalhamos melhor sob pressão. Acho que isso também vem muito do tempo da universidade, faculdade. Uma pessoa ia ali procrastinando. Ou então, se ainda for pensar melhor, se calhar do tempo da escola, não é? Pronto, havia aqueles trabalhos e a pessoa deixava sempre empurrar, porque haveriam outras prioridades que sabiam melhor, outros momentos. Exatamente. E sim, é curioso, e mesmo agora em termos de profissionais, quando eu trabalhava em empresas, eu procrastinava muito quando era para escrever e-mails ou para entrar em contato com famílias. Porquê? Porque lá está, havia aqui o medo, a ansiedade de o que é que virá da resposta do outro, não é? Como é que eu vou trabalhar aquele momento? Então ia empurrando. Ia empurrando até chegar à mesma aquele limite de não, tenho que fazer esta chamada e tenho que confrontar a pessoa. E vai muito isto. O perfeccionismo, identifico mais nos detalhes depois das apresentações ao que tenho que fazer. Portanto, eu aqui um misto, não é? Mas muito, se calhar tipo 80% procrastinadora e 20% se calhar perfeccionista. Embora eu paro, porque depois canso-me, se calhar nem é perfeccionismo, nem nada, não é? Mas já chega, parece que estou a fazer sempre a mesma coisa, isto já está o mesmo, e então paro aí. Portanto, ao ouvir esta sessão, estava a focar muito e a pensar muito, estava-me a analisar a mim própria, a perceber aqui onde é o que é que era. Mas sim, procrastinadora, muito alto, uma porcentagem muito grande mesmo. Mas sim, gostei imenso desta aula. Obrigada, ainda bem, ainda bem. A aula era exatamente, a aula foi preparada também para vos dar essa consciência de onde é que vocês estavam, não é? Mais do lado da perfeccionista, porque nós nunca somos só uma coisa, não é? Até mesmo quando fazemos aqueles testes de personalidade, nós nunca somos só uma coisa, nós somos sempre uma mistura de várias coisas, mas há sempre algo que prevalece mais. Não é? A Karina, neste caso, identificou, se calhar a procrastinação está a pesar um bocadinho mais, e até este perfeccionismo ou esta atenção ao detalhe pode ter a ver também com aquela ansiedade de, ok, carregar no botão enviar, não é? Ou fazer aquela chamada, não é? Portanto, há sempre aquele receio de evitar algo que nós vemos com uma possibilidade, eventualmente, de haver ali uma falha ou de não conseguirmos concretizar exatamente aquilo que queremos, e aí vamos adiando porque é muito mais confortável ficarmos a sentir bem, não é? Enquanto eu evitar algo que me faz sentir mal, eu vou me sentir bem. Sim. Agora como falou dos testes e depois disto da personalidade, eu tenho, isto agora mexendo aqui um bocadinho, e por causa das personalidades, eu tenho Virgem como ascendente e isso leva um bocadinho ao perfeccionismo. No entanto, a nível de personalidade, eu sou muito mais analista, eu gosto muito ao tipo disto do estudo, que depois tem a ver com o síndrome de impostor, lá está, porque tudo o que a Constança falou, pronto. E até que ponto isso vem com o perfeccionismo ou a procrastinação, que é o querer estudar muito, analisar muito, mas depois não pôr em prática. Isto depois parece que tem os três juntos, não é? E tem, mexe, não é? Mas até que ponto é que eu sei que isso é perfeccionismo ou procrastinadora? É responder àquela pergunta que eu pus aqui.
É um teste muito simples. É pensar, onde é que ela está? Do começar, não era? Aquela do Sim. começar. O que é mais, aquilo, o que é que prevalece mais? É o problema em começar ou é o problema em parar? Não é? Porque aquilo que a Karina mencionou é muito comum. A Karina tem um negócio próprio, é empreendedora, penso, não Sim, é? sim, sim, exato. Sim. Em que área, Karina? Estou em marketing digital como estratégia digital. Ok. Então, aqui muitas vezes é muito comum em trazer empreendedoras, e eu desde também comecei a ter o meu negócio, sinto muito isso, que é a necessidade de ter mais conhecimento, estudar mais, como, como uma forma de proteger do medo de falhar, do receio de falhar, do receio de não cumprir as expectativas. Expectativas nós próprios, as expectativas que os outros poderão ter em relação a nós. E então Exato. isso é muito comum. Isso significa que continua a reunir conhecimento e é legítimo continuar a estudar, eu própria continuo a estudar, mas é preciso ter ali, ganhar a consciência se isso a está a evitar de realmente começar. E Lançar um é. projeto, não é? Exato, tudo o que a Constança falou estava a bater certo, que é começar os projetos, ali, não avançar com as ideias que eu tenho, não pôr em prática. Depois é isso. Exato. É Tenho isso. muitas ideias, escrevo e tudo mais, mas depois para pôr em prática ando ali a, olha, procrastinar. Exatamente, exatamente. É esse o problema. É aí que está o cerne da questão, é porque é que nós não avançamos? Até quando sabemos que isto é algo bom, não é? Porque Uhum. significa, ou vai começar o seu negócio, ou vai arrancar com um projeto, porque do que é que ser nós temos as ideias na gaveta, não é? E todos os nossos sonhos e todos os nossos projetos que são muito ambiciosos. Eu trabalhei há pouco tempo com uma mulher que estava exatamente a começar o seu negócio, que ainda tinha um trabalho a tempo inteiro e a começar o seu negócio, e ela tinha projetos muito ambiciosos, sonhos muito, muito, muito ambiciosos, mas não começava, não entrava em ação. Nós na mentoria conseguimos desbloquear isso. E aqui é exatamente aquilo que a Karina está a referir, eu primeiro tenho que ter isto e isto e isto, porque essa é a condição que eu acho que é perfeita para eu poder ajudar outras pessoas. Quando se calhar já tem aquilo que é preciso para ajudar outras pessoas. Porque há uma coisa, eu sou formadora há muito tempo que dou formação, comecei na área corporativa, até antes de ter o certificado, os famosos certificados, etc, etc. E uma coisa que eu descobri na altura é que nós também aprendemos não só ao ensinar, mas também a começar a pôr em prática aquilo que desejamos, não é? Porquê? Porque não só vamos começar realmente a perceber onde é que podemos otimizar, vamos perceber onde é que, de facto, podemos ali melhorar, se calhar, o nosso conhecimento em relação a uma determinada matéria que vai fazer a diferença, mas já devemos ter conhecimento próprio no terreno. Eu ontem falei nisto num post. E porquê? Porque o conhecimento no terreno, mais do que todas as certificações, mais do que todas as formações que vocês possam fazer, é o conhecimento no terreno que é determinante para nós ou darmos um salto na carreira ou ajudarmos outras pessoas, no caso de termos um negócio. Não é? E esse conhecimento prático nós só o vamos adquirir quando entramos em ação. É tão simples quanto isso. Não é? Uhum. Portanto, há aqui digamos, várias crenças, vários fatores que a podem estar a impedir de dar aquele passo e avançar e continua aqui a pensar que precisa mais disto, mais daquilo, ainda não há um momento perfeito, não tem as condições perfeitas, se calhar mais isto, mais aquilo. Aí é que, não, é avançar com aquilo que tem. Uhum. Sim, sim. Pois, exato. É a vida de empreendedor, é isso mesmo. Sim,
isso é. Isso mesmo, é isso mesmo. Não temos as situações, não temos as circunstâncias perfeitas, avançamos com aquilo que temos e para todas nós, quando começamos o nosso negócio, é assim mesmo, em relação ao conhecimento, em relação, sei lá, ter uma ring light, ter uma câmara perfeita, ter, não é? Essas coisas todas que nós vamos às vezes, que servem no fundo para a pessoa procrastinar. Adiar, 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 adiar. Porquê? Porque se calhar é uma coisa que a faz sair da zona de conforto. Não é? Portanto, eu também passei por essas situações. Sim, sim. Olha, adorei. Obrigada, Karina. Obrigada. Eventualmente, se achar que o desafio pode ser um bom fit para si, se corresponder àquilo que está à procura, a opção do acompanhamento individual tem ali digamos, um acompanhamento mais direto e mais personalizado. É uma opção que eu disponibilizei também em paralelo com as mentorias e as consultorias que faço, portanto, tem aqui muitas opções. Caso faça sentido para si trabalhar isso, estou aqui. Está bem. Eu depois vejo o link, vai pôr lá no grupo, não é? Sim, Está a dizer. Ok. Ok? Renato. Desculpe. Faz mal. Tem mais alguma questão que eu possa ajudar, Karina? Não, é tudo. Obrigada. Ok, muito bem. Muito obrigada por estar presente aqui comigo ao vivo. Muito obrigada também a quem vai ver a gravação mais tarde. Eu disponibilizo sempre o link depois da aula, portanto, esta tarde já vos vou enviar o link por e-mail e coloco também no grupo. E a Karina, que está aqui pela primeira vez também, vou partilhar consigo que normalmente os temas das aulas vão sendo decididos no grupo das alunas. Portanto, eu vou colocando vários temas para votação e depois escolho sempre os temas que forem mais votados e vou preparando e programando as aulas dessa maneira para também vocês terem a oportunidade de participar e dizer, não, isto se calhar é mais interessante neste momento, portanto, eu proponho sempre ali uma série de temas que eu penso que podem ser pertinentes, mas depois quem tem a última palavra são vocês, ok? Obrigada. Muito bem, então despeço-me todas da Karina que está aqui pela primeira vez, de quem está a ver a gravação e vemos daqui a 15 dias para mais uma Productivity Class. Eu, entretanto, também vou deixar no grupo não só a gravação, mas depois vou colocar também os temas para as próximas aulas, para vocês me ajudarem depois a decidir o que é que querem ver aqui, ok? Muito obrigada, então. Boa semana. Bom trabalho.